A você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, seja bem-vindo. A gente está dando início, ou continuidade, melhor dizendo, à nossa programação ao vivo dessa quarta-feira, dia 13 de março de 2021. E o nosso assunto agora é mercado de sementes de soja. Esse excesso de chuvas sobre a safra 2020-21, essa maior demanda para a próxima temporada e uma série de outros fatores está ali no monitoramento intenso e constante do produtor brasileiro e, claro, dos fornecedores dessas sementes para os produtores. Para a gente entender, portanto, em que momento estamos desse mercado, nós convidamos para uma entrevista conjunta aqui no Notícias Agrícolas o senhor Tiago Fonseca, que é presidente da Abras, que é a Associação Brasileira das Sementes de Soja, e o Guilherme Lambi, que é produtor rural em Maracaí, no interior de São Paulo. Então, já estamos com os dois aqui hoje, nessa manhã de quarta-feira conosco. Tiago, muito bom dia para você, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas. Bom dia a todos os ouvintes aí do Notícias Agrícolas. Guilherme, mais uma vez te recebendo por aqui, é um prazer tê-lo conosco mais uma vez, seja bem-vindo, meu amigo. Bom dia, Carla, bom dia a todos os ouvintes do Notícias Agrícolas, bom dia a você. E eu agradeço novamente a oportunidade de estar aí compartilhando o que for possível de informação aí com o público. Nós é que agradecemos. Bom, eu queria começar, senhores, com um relato, Tiago, que o Guilherme nos trouxe, uma preocupação, na verdade, que já é com a oferta restrita de algumas sementes, de algumas variedades para a próxima safra e dessa preocupação que o Guilherme nos trouxe em relação também a essas condições adversas que são observadas para a safra 2020-21 de soja nesse momento. Queria entender de você como é que são as perspectivas para a oferta de sementes para a safra que vem e de que forma que essas adversidades climáticas prejudicam a produção de sementes nesse momento. De fato, as dificuldades na produção de sementes aconteceu já no atraso que aconteceu lá atrás do plantio, né? Então, tivemos um atraso no plantio, estamos com atraso hoje na colheita. Você pega Mato Grosso, nessa mesma época já estava com 70% da safra colhida, hoje eles estão em torno de 40%, então realmente está tendo um atraso, sim. Provavelmente alguns materiais de ciclo médio e tardio vão estar chegando na mesma hora da colheita, onde que o produtor, o multiplicador de semente, ele vai ter que estar, às vezes, tendo que fazer uma escolha entre um material ou outro. Mas ainda, eu acredito que é cedo, ainda está falando em falta de semente, né? Algum material ou outro pode ser mais escasso, mais difícil de ser produzido, pode estar faltando no mercado, mas isso normalmente acontece com os materiais mais procurados, essa maior procura. Mas você pega aqui a região sul, aqui, onde a colheita está acontecendo agora, não tem nem 10%, 15% colhido. Então, é difícil nós falar, nós não sabemos como é que o clima vai se comportar daqui para frente. Existe uma perspectiva, sim, de excesso de chuva, mas ela pode não se concretizar, né? Então, realmente é um momento de apreensão e, com certeza, o produtor de semente está apreensivo nessa questão e das dificuldades que vai ter na colheita. Isso já sinaliza uma possibilidade de preços mais altos das sementes para a próxima safra, Tiago? A semente, como todo ano, ela vem acompanhando a commodity, né? Ela nunca descola da commodity. O preço mais alto da semente se dá, sim, em relação ao preço da soja está mais alto, mas não por causa que a lei da oferta e da procura subiu a semente. Isso não dá para enxergar ainda no mercado. Entendi. Guilherme, você já começou a fechar os seus custos, a travar ali alguns insumos, fazer as suas contas. Quando você chegou para fazer as cotações de sementes, que situação você enxergou, que situação você encontrou e como é que você está se adequando para a próxima safra? Então, Carla, aqui a situação é uma cultivar específica que tem ela no meu sistema produtivo, ela se enquadra bem nas condições edafoclimáticas de uma propriedade, de uma área minha. Essa cultivar ela é produzida no Tocantins, ela é uma cultivar produzida na Lagoa da Confusão, e lá o Tocantins parece que está tendo problemas climáticos, né, de excesso de chuva, teve começo de seca também, né, teve todo tipo de problema esse ano, como o Thiago falou aí. O clima foi bem adverso esse ano, tanto para a produção de soja, o grão, como para a soja, a semente também
vai ter, a gente não sabe quanto, mas vai ser afetada, né? E eu comecei, e essa cultivar em questão, ela é uma cultivar aí que ela tem uma produção um pouco mais limitada, ela é uma cultivar verticalizada, e, e aí o pessoal que comercializa esse material específico aqui, eles já começaram a informar que seria viável antecipar a compra em função de problema de disponibilidade dela, podendo ter falta precoce do cultivar em questão. Inclusive, eu acabei fechando ela, na situação aí, eu acabei fechando ela 4 dias atrás, já fechei 52% da área, essa cultivar ocupa 52% da minha área de plantio, e ela acabou me saindo aí usando dados disponíveis no dia em relação ao ano passado. O ano passado, quando eu comprei essa cultivar, eu usei ela o ano passado e estou repetindo esse ano na mesma área. O ano passado, 1.000 quilos dessa cultivar, eles me custaram 62,17 sacos de soja para comprar 1 tonelada da semente. Saca de soja de 60 quilos, né? Soja indústria. E hoje, essa cultivar está me custando, pelo contrato disponível que teve no dia que eu fechei o negócio da semente, eu não travei contrato ainda, eu comprei a semente a prazo, a mesma condição de preço da semente, hoje ela me sai 67,41 sacas de soja para comprar os mesmos 1.000 quilos. Então, eu tenho uma alta aí de preço em produto meu de 8,42%. Tá. Bom, Tiago, eu imagino que essa condição descreva exatamente esse cenário que você detalhou aqui para nós, né? É a questão dos preços acompanhando os preços da commodity. Se a gente fizer, talvez, essa variação, né, de 5 sacas aproximadamente a mais de custo nas sementes para esse ano para um produtor como o Guilherme, por exemplo, a gente vai ver que essa alta, portanto, acompanhou os preços da soja que é comercializada, portanto, como matéria-prima. Com certeza. Não é só o preço da commodity também, né? Como nós temos o preço dos royalties, tanto o royalties de biotecnologia como o royalties cobrado pelo detentor, que também sofre aumento todo ano, né? E esse aumento, com certeza, o multiplicador de semente repassa aí para o produtor, né? Então, esse aumento aí de 7%, 8% realmente é o aumento aí de um repasse aí da biotecnologia e de royalties do detentor, além do aumento da matéria-prima aí que puxou, elevou realmente o custo da semente. Hoje o custo da semente já é um dos principais custos aí na cultura da soja, né? E eu imagino, Tiago, que para produzir essa semente os custos também estão mais elevados e deverão estar mais elevados para a próxima temporada. Com certeza, né? Tem todo o custo que o produtor de semente tem, que é o custo direto deles, o indireto, tudo está tendo um aumento. As dificuldades na colheita, tanto da bonificação que é pago para os produtores de semente, então todo esse custo aumentou, né? O produtor de semente está pagando mais os cooperados dele que produzem semente, e também está pagando mais essa questão de royalties e tal, que todos esses custos são repassados, que são custos diretos que são repassados para o produtor. Então, essa alta na semente vai ser sentido. Na questão ali que o Guilherme falou dos materiais, pode ser que algum material mais exclusivo aí, que nem ele falou, algum material que é verticalizado e tal, onde que a demanda já é mais retraída, pode ser que essa falta seja sentida, mas eu acredito que hoje o produtor de semente tem tanta cultivar no mercado que pode ser escolhida de linhagens irmãs, onde que dificilmente afetará a produtividade dele. Ele vai estar perdendo uma produtividade, está escolhendo uma cultivar irmã aí, por causa que elas são muito próximas hoje na matéria de produtividade, né? Você pega ranking de cultivares assim, e você pega da primeira cultivar mais produtiva até a 21ª, a diferença sempre é 2 sacos, 3 sacos, então nunca são diferenças tão gritantes assim, né? Sim. Mas um conselho que nós podemos dar todo ano é que realmente o produtor que quer uma cultivar específica, que antecipe a compra, né? Que antecipe a compra, que pode ser que ela não tenha no mercado por ser mais procurada. Claro, era exatamente isso que eu ia perguntar para o Guilherme. O Guilherme conseguiu garantir, então, as sementes que são mais ideais para suas condições
regionais ali da sua propriedade. Agora, Guilherme, você tem já esse plano B, caso houvesse a falta, né, você não tivesse conseguido antecipar essas compras, você tem aí à sua disposição essas variedades, como essa cultivar irmã, como colocou o Thiago, né, que muda um pouquinho a sua produtividade, mas que não muda de forma muito severa ou muito expressiva os seus resultados finais? Você teria essas alternativas aí na sua região? Ô, Carla, primeiramente, só complementar o que eu vinha falando, o Thiago levantou um ponto, é só para observar. Pois não. Essa cultivar em questão, ela não paga mais royalties, ela é uma cultivar RR já, tá? Eu não estou trabalhando com soja com biotecnologia vigente pagando royalties, eu só estou trabalhando com soja RR, por enquanto. Eu cortei todas as cultivares ao ano passado, eu parei de plantar a soja intacta ou qualquer outra cultivar que tenha royalty embutido por causa de problemas na geração do crédito com a obtentora. Então, nesse caso, não inclui royalty. E eu queria observar só uma situação aqui, que pode ser uma distorção no caso, mas é importante frisar. Aqui, ó, no caso, eu falei, a alta de custo na relação de troca do ano passado para esse ano foi 8,42%. O contrato de soja, o ano passado, para travar a semente, era R$ 92,00. Hoje, no dia que eu fechei a semente, há 3 dias atrás, o contrato disponível era 135. Eu não travei, isso aqui é só para referência. Eu deixei para aproveitar, porque para melhorar essa relação, eu preciso especular. Então, a soja, nesse período, ela teve uma alta de 46,5%. A semente, essa cultivar o ano passado, foi R$ 5,72 o quilo, preço a prazo. E esse ano está R$ 9,10 o quilo. A alta foi de 59%. Então, a alta da semente esse ano, nesse caso, desse cultivar, ela está maior que a alta da soja indústria. Por isso que a relação de troca ficou pior esse ano, né? Não acompanhou exatamente. Se tivesse acompanhado, ficaria no 0-0, né? Só para observar isso aí. Legal. Agora, respondendo a sua pergunta, opções existem sim. Porém, no caso, aqui, esses talhões em questão, eles têm uma dificuldade de nematóide. Então, aí as opções são bem limitadas. Então, lógico, teria opção para contornar, mas não seria o ideal. Seria uma escolha assumindo que haveria uma limitação de teto produtivo, em função da situação desses talhões específicos. Os outros talhões meus, eu não fechei nada ainda, que são outros cultivares que se adaptam melhor neles. Mas em vários casos, não só nesse, em vários casos, a realidade no campo aqui, a gente acaba observando, se for fazer um posicionamento de cultivar bem, uma sintonia fina do posicionamento em relação à questão a todas as questões climáticas, nutrição, fertilidade, clima, temperatura, você pode fazer de maneira genérica e pôr lá, mas você nunca vai ter aquele resultado, aquele alto potencial de resposta, né? Sim. Guilherme, quando a gente olha para essa questão dos preços, assim, me chama bastante atenção realmente esse aumento de quase 60% aí dos preços da semente. Como é que você consegue, e depois eu gostaria até de passar essa pergunta para o Thiago também, mitigar os efeitos dessa alta? Há uma forma de compensar isso ali na formação dos seus custos de produção, olhando para outros insumos, ou fazendo exatamente isso, algumas compensações? Há como fazer isso para mitigar os efeitos do impacto dessa alta nos preços da semente? Ô, Carla, só para observar a pergunta que você falou, para complementar, o que acontece? Naquela situação de 3 dias atrás, que eu tinha contrato de soja aqui na região a 135, se eu tivesse travado, aí eu estaria assumindo um aumento de custo na semente, em soja, né? Falando em produto, não em moeda. Uhum. Eu teria o aumento de quase 9% no custo da semente. O potássio, naquela situação, eu estaria tendo no potássio teria uma compensação. O cloreto ele está com uma condição de relação de troca melhor esse ano.
ele está 16% mais baixo em saca de soja, né? Na troca. Tá. Aí outros componentes, como o fosfatado, ele está 26% mais alto, e o diesel, ele está 20% mais alto na relação de troca de sacas de soja por óleo diesel e pelos outros fertilizantes. Então, no geral, isso aí vai dar um aumento de custo se tivesse feito o travamento naquele momento naquele momento questão da compra da semente. Não foi feito. O que pode ser feito aí agora é segurar, é especular, só que aí a gente já entra num caminho de especulação, né? Aguardar subir mais o preço da soja. Eu estou aguardando subir mais a soja para travar esse custo aí, para pelo menos empatar. Tá. O contrato teria que estar R$ 145 a saca para nivelar. Aí sim a gente teria uma relação neutra entre o ano em saca de soja do preço da semente. Aí ficaria neutro a relação de custo aí. Não teria, em saca de soja não teria alta nenhuma. Entendi. A 135 teria alta de quase 9%, a 145 a relação já ficaria neutra. Certo. Tiago, olhando para essas condições aí de aumento de custos de produção, o produtor, o multiplicador de sementes, no que ele está sendo mais onerado nesse momento? Olhando para os custos de produção da semente de soja, o que a gente pode destacar aí que inflacionou os custos de vocês? Na verdade, o custo de produção da semente de soja é mais a questão aí de energia elétrica, diesel, colheita, a questão de bonificação dos cooperados, isso dá uma onerada sim. Mas que nem o Guilherme me falou, falar quando você começa a falar de relação de troca, o momento que cada produtor trava o seu custo, isso aí daí fica meio difícil, por causa que cada um faz de um jeito e escolhe o momento que acha mais propício para estar fechando. Então, claro, realmente cada um tem um custo diferente. O que eu posso falar falar hoje em falta de semente é muito cedo ainda. Certo. Entendeu? Então, a semente vai ser ofertada na mesma quantidade que foi ofertado ano passado, até os números que nós temos de aumento de produtividade, pelo menos a perspectiva foi de aumento. Se ela vai se concretizar devido a essas dificuldades climáticas aí que nós estamos tendo agora na colheita, isso não podemos afirmar ainda, né? Mas de matéria de custo direto é questão mais a questão aí de royalties e de bonificação do cooperado está sendo bem maior, e da compra. O produtor tem que lembrar que quando o multiplicador de semente ele tem que comprar o material do seu cooperado, então ele já está pagando mais caro no cooperado e já está pagando mais caro na bonificação que ele passa para o cooperado. Então realmente esses são os dois custos que estão onerando aí diretamente aí na produção de semente. Tiago, recentemente a gente fez uma entrevista aqui no Notícias Agrícolas sobre as operações de barter. Também vou começar com o Tiago e passar para o Guilherme, que é uma operação que tem se tornado a cada safra mais comum entre os produtores brasileiros, né? Fazer essas operações de troca para fixar os custos de produção. Como é que você vê esse momento para essas operações de barter, se a gente olha para o insumo semente? Você enxerga que essa é ainda uma ferramenta bastante funcional, eficiente, eficaz para o produtor brasileiro travar os seus custos de produção? Quando você deixa o custo aberto, você está especulando, né? Então, sempre que você especula, você pode acertar ou não. Então, a partir do momento que você está travado com o teu custo, você tem uma garantia de quanto que vai estar o seu custo e você consegue trabalhar no quanto que você vai estar recebendo lá na frente na tua safra. Então, é difícil eu falar para você se é melhor travar ou não, por causa que a gente não sabe o dólar. Daqui a pouco o dólar explode, joga a matéria-prima lá para cima, o preço da soja lá para cima, e fica melhor travar depois, entendeu? Agora, é difícil falar. Vai depender muito da realidade de cada produtor, né, Tiago? Da realidade de cada produtor e do que ele acha que o mercado, como é que o mercado vai se desenvolver daqui para frente. Se ele acha que vai subir a soja, não trave. Se ele acha que vai
vai descer a soja, ele deve travar. Daí isso cada um tem que ter o seu sentimento. Claro. Guilherme, para você essa ainda é uma operação importante, interessante, eficiente, principalmente quando a gente olha para o barter. Você é adepto dessa prática para fixar os seus custos? Olha, Carla, eu já comentei anteriormente em mensagens de texto no site aí com o Eduardo Lima Porto, várias vezes eu converso direto com ele. Ele fala muito bem sobre isso. O barter tem muito custo oculto. Eu não vou me aprofundar aqui, até para não polemizar, mas eu não faço barter aqui. O que eu faço, eu compro o meu insumo, qualquer ele que seja, eu compro ele à vista ou a prazo na duplicata, e eu travo o contrato de soja à parte, porque o barter aqui, para mim, ele não é viável. Eu sempre comparo esse custo, eu sempre tenho cuidado de levantar os itens lá e falar qual é o preço à vista desses itens, qual é o preço a prazo safra desses para me pagar em dinheiro financeiro e qual que é o preço do barter. Aí eu pego o contrato que eu tenho disponível no dia e converto e faço a relação lá. Normalmente o barter aqui para mim ele dá aí sempre de 10 até 30% mais caro do que se eu comprasse a prazo e no mesmo momento travasse pelo contrato do dia. É o custo oculto do barter, né? Então essa prática de barter eu não faço aqui. Só que eu travo a produção. Eu compro e já assim que tem uma opção boa de contrato futuro, eu vinculo aquela despesa a uma receita em soja, né? E eu vou vendendo a produção no mercado futuro. E você já começou a fazer as suas vendas para a próxima safra de soja, Guilherme? Eu comecei ontem, eu travei alguns custos, alguns componentes de custos que são parcela de máquina, que a relação de troca ficou muito boa agora, que são máquinas que eu comprei há 5 anos atrás, e nessa condição ficou boa, eu travei alguma coisa ontem. Mas a semente de soja eu estou esperando um pouquinho mais, aí chegar eu acho que hoje à tarde já consegue alguma coisa chegar perto, só que o mercado da soja, ele ficou mais promissor, né? Então, dá para gerir dá para guardar um pouco esse mercado de contrato futuro, um pouquinho mais para aproveitar melhor isso aí e diluir esse custo melhor, de gerir melhor esse risco, né? Guilherme, perdão. Tiago, e na sua ponta, como é que estão as compras já de sementes para a safra 21-22? Haja vistas que já em 2020 a gente já estava vendo o produtor vender soja 2022 aqui no Brasil. Como é que está a demanda por sementes nesse momento? A gente consegue mensurar quanto já foi comprado para a próxima temporada? Eu não tenho esse número fechado, levantado, mas o último número que eu tenho é que hoje estaria mais ou menos em torno de 40. Tudo depende da região. A região aí para norte, aí vão pegar Mato Grosso, Mato Piba aí, eu acredito que já deve estar em torno de 50% a 60% vendido já. Tá. Aqui na região sul, em torno de 20% a 30%, por causa que o costume do pessoal da região sul não é comprar tão adiantado que nem o pessoal do Mato Piba trava seus custos tudo antes, né? Mas acredito que em torno de 60% do Mato Piba já rodou. Isso é um volume em linha com os últimos anos ou um pouco mais adiantado em relação às safras anteriores, Tiago? Está em linha com os últimos anos, entendeu? Está em linha com os últimos anos do que o pessoal vem travando aí. Tá. E como é que você vê essa comercialização tão antecipada dessa soja, não semente, dessa soja indústria? Tiago, vocês como fornecedores de insumos, como é que vocês enxergam essa comercialização aí bastante adiantada, que vem ganhando cada vez mais ritmo com o passar dos anos? Na verdade, nós enxergamos com os bons olhos, né? Que a gente vê que o produtor está procurando sempre travar seu custo, procurando ir por uma linha de uma lavoura mais segura, ter o seu custo mais seguro, né? Porém, nós do setor de semente temos uma certa dificuldade sempre em prever um preço de semente, por causa que nós estamos, o nosso custo maior realmente é a matéria-prima, é o grão que é comprado. Então, nós não conseguimos passar um preço futuro de semente, por causa que nós não conseguimos prever quanto é que vai estar o valor da saca de soja lá na frente. Tá certo. Guilherme, na sua opinião, isso é realmente uma estratégia boa aí diante do atual cenário do mercado de soja? Essa comercialização antecipada tem trazido bons resultados, não para o setor, para o produtor brasileiro?
Sim, de forma geral, garantir, analisar o custo e analisar a relação de troca, não focar apenas no preço da soja, no valor monetário da soja do dia. É analisar o custo de cada produtor, de cada situação, e ver como que fica a relação de troca, e garantir esse custo, e não lamentar depois que a soja subiu. Tem que, pelo contrário, tem que agradecer a alta, manter a curva de alta, vender na curva de alta. Fazendo essas vendas parciais, vinculando ela a despesas, para garantir a receita para essas despesas, e isso sustenta o mercado. A própria venda antecipada, ela sustenta o mercado na bolsa, é um fator que faz o operador da bolsa comprar mais contrato, ver que está muito vendida a safra antecipadamente, ele sente que pode faltar oferta no futuro. É uma ferramenta essencial a travar custo, né, de forma geral aí. Bom, senhores, eu agradeço imensamente pela presença de ambos. Foi uma conversa muito rica, pelo menos para a gente começar a entender o que teremos aí para a safra 21-22. Tiago, muito obrigada pela companhia nessa manhã de quarta-feira. Espero ter você mais vezes aqui no Notícias Agrícolas para a gente continuar atualizando essas informações sobre o mercado de sementes. Obrigada. Obrigada, Carla. Obrigado, Guilherme. Desejo a todos aí um bom dia. Bom dia. Guilherme, muito obrigada por estar conosco mais uma vez aqui no Notícias Agrícolas. A gente continua acompanhando não só a formação e a fixação dos custos de produção para a próxima safra, mas, claro, o andamento não só dos preços, mas dos negócios, da liquidez que esse mercado tem tido aí nas últimas temporadas. É muito bom ver os produtores cada vez mais focados em garantir essas eficientes estratégias de comercialização e de fixação de custos. Obrigada. Eu agradecer o Tiago também aí pela oportunidade, por disponibilizar o tempo dele aqui para colaborar com informação importante para a gente aí. Como eu disse na nossa conversa no começo, antes de entrar no ar, né, é muito importante a gente trazer essa informação para o público geral, não só para os membros do setor produtivo direto, né, para os produtores. A gente tem que levar essa informação ao consumidor. O consumidor tem que entender a composição do custo de produção, até mesmo para a gente não cair em armadilhas políticas no futuro, né, que possam prejudicar mais o setor ainda. A gente sabe que o Tiago citou aí, e eu acho importante frisar aqui, a produção, a semente é um ser vivo, ele falou, o principal insumo da produção de qualquer planta é a semente, é primordial, sim. Os outros insumos são secundários, a semente é a principal. E como o Tiago disse, o setor tem particularidades aí e custos que são elevados, custo de energia elétrica, semente tem que ser mantida fria, isso até é importante no futuro aí, fazer uma campanha e explicar todos esses custos. A gente sabe como é difícil preservar a semente. Esse que o Tiago citou, eu observei, observando o que ele falou, a gente sabe o quão caro é armazenar adequadamente uma semente. Esse custo é muito alto. E o Brasil, a gente tem problemas estruturais no Brasil que afetam desproporcionalmente essa questão. Então, é importante também a gente começar a fazer trabalhos de apresentar isso ao público, e mesmo ao produtor. O produtor, às vezes, não entende a dificuldade que o setor de produção de semente tem no Brasil. E esse custo é repassado. Isso aí é muito importante divulgar. Não, sem dúvida nenhuma. Essa questão da semente ser um ser vivo, às vezes, foge, né, do entendimento aí, principalmente das pessoas que estão de fora do setor, para entender como é que as coisas começam na agricultura, né? O quanto é importante a gente manter justamente esse armazenamento correto, respeitar, né, as condições e as características desse insumo, proteger, né, da melhor forma possível. Isso que é onde começa a agricultura, né? Então, é muito bom ter vocês dois aqui juntos, conversando comigo, para a gente poder passar todas essas informações para a nossa audiência. Então, certamente estaremos juntos mais vezes para atualizar essas informações. Mais uma vez, agradeço a vocês dois. Muito obrigado. Obrigado, Tiago. Obrigado, Guilherme. Obrigado, Carlos. Até a próxima, pessoal. Bom trabalho para vocês. Obrigado, para você também. Obrigada. Tchau, tchau. Tiago Fonseca, presidente da Abras, Associação Brasileira das Sementes de Soja, e Guilherme Lambi, produtor rural em Maracaí, no interior de São Paulo. Bom, o Guilherme relatou, portanto, esse aumento dos preços da soja para a próxima temporada. Em
Preço, uma alta aí de 59%. Se a gente olhar para os preços da soja no mesmo período, uma alta de 46,5%. Contrato soja 2020 na hora da formação na hora da compra das sementes R$ 92,00, 2021 R$ 135,00 por saca. Falando em relações de troca em sacas de soja, 1.000 quilos de semente da variedade utilizada pelo Guilherme Lambi, lá no interior de São Paulo, 62,17 sacas era a conta de 2020. Para 2021, 67,4 sacas de 60 quilos. Mas como detalhou o Guilherme, o Thiago, que é o presidente da Associação das Sementes, nós temos aí um aumento nos custos de produção para garantir esses insumos. Há uma alta também nos royalties, embora, como o Guilherme pontuou, ele usa ali cultivares que já não tem mais royalties embutidos. Enfim, há uma composição para aumentar os custos de produção para a produção de sementes e os custos para a produção de soja indústria. Então, esse custo nas sementes, certamente, também, como pontuou o Thiago, vai ser inevitavelmente e necessariamente repassado ao produtor. É natural que isso aconteça na hora de fazer essa comercialização. Mas tem motivo para tudo isso. Se você está chegando agora, depois recupera essa entrevista conjunta que nós fizemos aqui entre o Thiago Fonseca e o Guilherme Lambi, que traz essas, além de tudo, né, além da gente entender por que dessas altas nos preços das sementes, como estão a oferta, a demanda, a oferta, principalmente nesse momento onde o excesso de chuvas prejudica as lavouras de soja em importantes regiões produtoras do país, e também a demanda, já que a gente tende a ter uma safra maior, uma área maior na safra 2021-22 aqui do Brasil. A gente fica por aqui com esse boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil, e na sequência a gente vai falar sobre o mercado de algodão. Continue conosco.